Olá, queridos, que Deus abençoe a vida de todos em nome de Jesus. Está começando o programa Rogério Shoa, o mesmo que está aqui, certo? E a gente vai estar falando muita coisa boa para você. Hoje a gente tem um especial todo diferenciado para alegrar o teu coração. Eu estive lá no Coco Bambu com a equipe da TV Mais, o Vicente, a Luana, o seu Renato, todo mundo esteve lá, o Chico esteve filmando e a gente esteve prestigiando o nosso querido amigo, o Zé Carlos Peré, que todos conhecem, um querido da gente, morou muito tempo em Fortaleza, hoje mora em Brasília, mas está viajando não só o Brasil, mas o mundo todo, lançando 2 livros, que eu estou com ele aqui, que eu vou estar falando depois, e contando seu testemunho, sua história de vida. O Coco Bambu não deu, gente, ficou super lotado. Teve gente que teve que comer do lado de fora, mas a gente estava lá conversando com ele, conversei com o Cassiano, que é o presidente da Donep em Fortaleza, conversei com o Marcos Bezerra, conversei com muita gente bem interessante. A gente vai estar falando tudo isso para você, vai estar passando essa matéria na íntegra, o jantar, a conversa, os comes e bebes, muito interessante, tá bom? Fica ligadinho que a gente também vai ter clipe, novidade, e você vai poder entrar nas minhas redes sociais, pode entrar em contato comigo através do meu Facebook, através do meu Instagram, Facebook Rogério Shoa, Instagram Rogério Shoa 2012, tem meu WhatsApp também, pedir um clipe, você vai ficar à vontade. Aqui a gente vai estar passando as matérias para você, vai estar falando o que aconteceu não só em Fortaleza, não só no Brasil, mas também fora. Grandes lançamentos, contratos, o que aconteceu, quem saiu, quem está na gravadora, quem está saindo da gravadora, quem está com clipe novo, CD novo, e a gente tem muita novidade para você, tá bom? Então fica ligadinho, em nome de Jesus, que eu volto já já.
essa associação dispõe também de um departamento que chama Apoio Feminino, que as mulheres que organizam reuniões como essa aqui, feito às vezes na parte da tarde, com um chá muito agradável, com as mulheres compartilhando suas experiências também, vivida com Deus. Além do apoio feminino, nós temos o apoio jovem, que realiza também suas atividades dentro das suas modalidades, de forma muito descontraída, que é muito legal também. Mas na prática vocês verão nesta noite o que é a Donep, mais para o final, quando nós estivermos compartilhando as nossas experiências. Para falar do apoio feminino, eu queria convidar a Angélica Perea, que é a esposa do Zé Carlos Perea, tá? Ela é farmacêutica e também faz parte da direção da Donep, contando com apoio feminino, e vai explicar para as mulheres como funciona esse apoio, né, esse braço da associação. Acho que quem puxou as palmas foi o Zé Carlos. Boa noite, pessoal. Eu lembro que quando eu vim a primeira vez no evento da Donep, aí eu vi a bandeira, né? Associação de Homens de Negócios, a pessoa falou, aí, o que significa Associação de Homens de Negócios? E aí eu olhei assim para a mesa, tava aí um monte de homem, tudo de paletó, eu pensei assim, eu acho que mulher não participa muito, né, dessa associação não. Mas aí, à medida que eu fui me envolvendo, fui me inteirando, eu percebi que sim, a mulher tem muita participação na Donep. A Donep, ela conta com duas forças de apoio, o apoio jovem e o apoio feminino. Então, todos os capítulos, quer dizer, todos os grupos, núcleos que nós chamamos de capítulo, tem também o seu braço feminino. Se lembra como eram os telefones antigamente? Cheio de botões, lentos, pesados, nada de prático. Verdadeiros trambolhos. Com o tempo eles evoluíram e ficaram cada vez mais simples de usar. O mesmo aconteceu com o processo de abertura de uma empresa. Em especial, se você tiver um empreendimento bem pequeno, que é o caso do microempreendedor individual. Agora você não precisa mais gastar tempo, dinheiro e sola de sapato para abrir sua empresa. Para se formalizar como microempreendedor individual, precisa esperar na linha. Se você trabalha em uma das mais de 480 atividades permitidas, é só preencher alguns poucos campos e pronto! Sua empresa já está formalizada e apta para exercer sua atividade dentro da lei. Se sua receita bruta for de até R$60 mil por ano, ou então de aproximadamente R$5 mil por mês, sua ligação com a formalidade está completa e você pode optar pelo MEI. Você pode ainda ter um empregado contratado que receba salário mínimo ou piso da categoria. Mas fique atento, você não pode ter participação em outra empresa como sócio ou titular. Dependendo da atividade, você pode ser móvel e trabalhar em diferentes lugares. Até sua casa pode ser seu local de trabalho. A troca do serviço informal pelo formal traz muitas vantagens, como o CNPJ, que permite a abertura de conta bancária como pessoa jurídica e acesso a linhas de crédito com taxas mais baixas. E você ainda pode emitir nota fiscal. Sem falar nos benefícios previdenciários como aposentadoria, licença maternidade e auxílio-doença. E o melhor de tudo é que você não toma sustos na hora de pagar a conta. O processo de formalização não tem custo nenhum. Não pesa no bolso como aqueles celulares do tipo tijolão. Grátis para abrir, não precisa pagar contador e nem a licença para funcionamento. O famoso alvará. Depois de abrir a empresa, você terá que pagar apenas uma taxa simbólica.
que varia de acordo com o seu tipo de atividade: comércio, serviços, indústria. Mas atenção, antes de começar, evite linha cruzada. Procure o Sebrae e planeje o seu negócio. Pesquise também com a prefeitura da sua cidade se o seu tipo de atividade exige alguma licença específica ou alguma restrição em relação ao local de funcionamento. Por exemplo, não dá para manter um depósito de fogos de artifício em área residencial. E para tornar seu negócio cada vez mais doce, conte com uma receita que vai fazer o seu bolo crescer. Os cursos do Sebrae para o microempreendedor individual. É só clicar no izinho e acessar o nosso site. Se gostou desse episódio, aperte o joinha aí embaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal do Sebrae no YouTube. Assim você acompanha todas as 10 dicas para o microempreendedor individual. E fique ligado no que vem por aí. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Glória a Deus, já estamos de volta no nosso programa Rogério Shoa, um programa bem diferenciado que vai alegrar o teu coração. Mas Rogério, eu queria entrar em contato contigo, eu gostei de um clipe que passa aí na TV+, como é que eu faço? Você entra no meu Instagram, Rogério Shoa 2012, conversa comigo no inbox, vai lá no meu Face, certo? Conversa no inbox também, que a gente vai estar passando um clipe aqui para você. Tem muita novidade. Lembrando que nós temos Gabriela Rocha, Ana Paula Valadão, Cristina Mel, Priscila, todos estão com lançamentos espetaculares que a gente vai estar passando para você também. Fernanda Brum, que está com uma novidade boa também, certo? Kleber Lucas, a gente vai estar passando para você aqui. Então fica ligadinho como é que eu faço para entrar em contato com você, Rogério. Rogério Shoa 2012 é o meu Instagram, vai lá, me adiciona, que eu vou estar adicionando você, e no Facebook também, tá bom? Agora vamos à matéria que foi sensacional. A gente teve no Coco Bambu Sul, gente, foi muito bom. Eu estou aqui com 2 livros dele, do Zé Carlos Pereira, A Herança do Homem Sábio. É um livro que fala sobre, esses livros eles falam sobre finanças, as finanças do homem sábio, ó. A Herança do Homem Sábio e as Finanças do Homem Sábio. Um fala sobre família, outro fala sobre vida financeira. Esses livros, eles são temas hoje de estudos, encontro de casais espetaculares. E ele vai estar mostrando para você, vai estar falando um pouco do que aconteceu na vida dele. A gente vai para a matéria e eu volto já já. Amigos, pessoas que nos honram com a sua presença, eu vou compartilhar com vocês então aqui um pouco da minha experiência de vida. E eu nasci em Porto Velho, em Rondônia. Meus pais eram filhos de seringueiros e eles se conheceram e vieram para a cidade com o propósito de formar uma família, e eles queriam que os seus filhos estudassem. Eles não conheceram e aí eles não tinham estudo, mas eles queriam que nós estudássemos. E foi com muito esforço. Minha mãe era lavadeira, ela tinha que completar a renda da casa lavando roupa. E naquela época não tinha máquina de lavar que tem hoje. E ela lavava batendo na roupa, né? E eu cresci ouvindo aquela pancada na roupa que é pam, 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 era escanhota, parece que eu estou vendo dessa cena. E dizia, vocês vão estudar, vocês vão estudar, vocês vão estudar. E quando eu terminei o ensino médio, não tinha mais estudo lá em Porto Velho. E agora, como é que eu vou estudar? E aquilo estava dentro do miolo já, ela tinha colocado no miolo da gente, tinha que estudar. Bom, então vamos sair para estudar. Fui atrás de uma bolsa, consegui uma bolsa no estado, era o território federal naquela época, e vim estudar em Fortaleza. Aí cheguei em Fortaleza, fiz o vestibular, e meu sonho era ser engenheiro. Eu queria ser engenheiro, queria ser construtor. E quando eu vi o meu nome na lista dos aprovados, era bem cedinho, eu fui no Jornal O Povo naquele dia, peguei o meu nome ali na lista, mas uma emoção tão grande. Eu peguei o ônibus lá para a Praia do Futuro, era cedo da manhã, e eu olhava ali para o mar e pensava, nunca mais eu vou ser pobre na minha vida, agora você é doutor. E era assim, eu não tinha parentes, não tinha amigos aqui, então o negócio era estudar mesmo, e também eu era muito tímido.
Então eu andava muito sozinho, né? Tinha poucas amizades, mas estudava muito. E um dia eu estava no restaurante universitário, eu fazia engenharia na Unifor e fazia economia na Federal, né? E um dos motivos de eu fazer economia na Federal era ter a carteirinha do restaurante universitário. Então eu tinha carteirinha lá e eu ia pro RU e ia sozinho normalmente. E chegando lá no restaurante universitário um dia, sentou na minha frente, eram umas mesas compridas assim, aí sentou na minha frente uma jovem, ela toda com o cabelo assim meio encaracolado, e eu gelei porque ela parecia ser muito extrovertida, e eu tímido, eu digo, o que eu vou dizer se ela quiser conversar comigo? E eu vi que tinha muitos outros lugares e ela sentou justamente na minha frente. E aí eu tratando ali de, né? A gente brincava de dizer lá que tinha um bife detetive, né? Frio com nervo de aço. E aí, de repente, veio um mosquitinho e ia sentando no copo de leite dela. E eu fui assim, automático, abanei, o mosquito voou, aí ela olhou para mim, eu olhei para ela. 9 meses depois a gente estava casado. Eu digo que a Angélica, ela se prevaleceu que eu estava carente longe de casa. Meus colegas brincavam comigo, eu novinho, rapaz, o cara de menino, lá na faculdade, casado já. Era engraçado isso. E aí eu casei e disse para ela, quando eu me formar eu quero voltar para Rondônia. O meu sonho era ir para lá, ter empresa, né, construir. E aí foi isso, ela é muito inteligente, mas ela nunca foi de geografia, então ela não sabia direito para que lado ficava Rondônia. Mas ela estava tão apaixonada que tanto vazia como ele fosse. E aí quando nós terminamos a faculdade, quando eu terminei, nós já tínhamos a Raquel, nossa filha mais velha, e nós fomos para Porto Velho. E era assim, ó, eu vim para cá e não tinha negócio de tirar férias, não, voltar para lá, não. Não tinha dinheiro para isso, não. Fiquei aqui até me formar, aí fui, cheguei lá em Porto Velho, né, já com uma mulher e uma filha e o diploma de engenharia. E como meu sonho era ser empresário, foi logo que eu fui fazer. Abrir uma construtora, começar a trabalhar. No começo os desafios foram grandes, mas logo a gente começou a ter um contrato aqui, um contrato ali, uma porta abriu aqui, outra ali. E de repente eu pude já ter, né, condição de comprar uma casa, reformar, trocar o carro, né, fui melhorando de vida. E ao mesmo tempo que eu melhorava economicamente e dava para minha família conforto, né, como tirar umas férias, eram as primeiras coisas que eu estava fazendo com o meu dinheiro, né? Então, ao mesmo tempo que eu fazia isso, eu também comecei a sair com meus amigos. Uma vez na semana, 2 eu saía com os amigos, a gente ia farrear, e aí ficava até tarde da noite, chegava em casa com cheiro de bebida, e a Angélica queria saber onde eu estava, o que eu estava fazendo, e a gente começou a ter conflito, porque a Angélica não era muito daquela ciumenta de pegar no pé, não, mas ela sabia fazer umas perguntas difíceis, assim, sabe? Ela fazia uma pergunta aqui, outra ali, quando eu pensava que não, eu estava me contradizendo. E aí, quando eu via que eu não tinha mais argumento, eu usava uma estratégia de gritar com ela, de chamar um palavrão, de bater uma porta. E aí nós fomos nos distanciando. Veio o nosso filho Felipe, nosso filho homem. E teve um momento que eu entrei no negócio, no empreendimento, que era um passo muito, muito grande para a minha capacidade. E o contrato que nós tínhamos feito nesse empreendimento era um contrato que a Angélica viu e não gostou. Era um contrato que a gente não tinha segurança, mas eu estava tão ambicioso, eu era fixado em crescer, em ganhar dinheiro, e achava uma grande oportunidade de entrar naquele negócio, que eu fui mesmo fazer, e disse, eu vou fazer e vou te mostrar que vai dar certo. E entrei num loteamento, uma área muito grande, nobre, sem capacidade para aquilo. Eu entrei no empreendimento e o que aconteceu foi que no primeiro momento deu certo, mas depois deu para trás e o contrato realmente não nos ajudava. Então nós começamos ali a ter um
um tempo muito estresse, né? Eu comecei a farrear mais, brigar mais em casa, eu comecei até, às vezes, fazer negócios de forma precipitada, sem avaliar muito a questão ética, porque eu estava querendo me salvar, eu já estava no sufoco. E aí, nesse meio tempo, eu procurei ajuda, né? Uma pessoa me indicou uma senhora que fazia trabalhos espiritualistas e tudo. Eu fui numa casa daquela que a senhora botava búzios, botava cartas, e ela tentou me ajudar de alguma maneira, mandou fazer alguns trabalhos, mas para mim não dava certo, cada vez a coisa piorava. Chegou um ponto que uma festa de carnaval, eu estava na farra, né, como já estava virando rotina, e uma pessoa me ofereceu drogas. Eu já tinha tido oportunidades, muitas vezes, de usar drogas, inclusive quando era estudante, e nunca tinha usado. Lá em casa, a gente nem mencionava isso, não era uma coisa que... Mas naquele momento, eu não sei se eu já tinha bebido muito, não sei explicar, mas eu resolvi experimentar. E a sensação que eu tive me fez procurar de novo. No outro fim de semana eu comprei e fui usar. E quando passou o tempo, eu já estava usando no meio da semana. E depois eu percebi, com o passar do tempo, que já não era mais para farrear. Era uma necessidade já. E aí eu entrei em desespero, porque eu tenho que parar. A empresa não ia bem, eu estava com problemas. E ainda por cima agora com vício, e aí eu comecei a querer mudar e organizar minha vida. E foi aí que eu percebi que eu não tinha mais controle sobre aquela situação. E olha, isso para mim era muito difícil, porque eu era metido, sabe? Eu era um jovem assim, dizia assim, eu tenho controle das coisas, eu vou fazer, eu vou conquistar, eu vou realizar. Eu tinha muita segurança, mas eu era muito afoito também. E aí, quando eu vi que eu não tinha controle daquela situação, de manhã eu prometia para mim mesmo que não voltava mais a usar drogas. Quando dava 18 horas, eu já não conseguia mais conter a ansiedade para sair e fazer. E aquilo me deprimia de forma tão grande que chegou o dia de eu ficar o dia inteiro em casa dormindo. Imagina os negócios que eu ficava nessas circunstâncias. E aí um dia eu resolvi contar para a Angélica tudo, sabe, porque eu estava quebrado mesmo, a empresa já tinha falido, já estava devendo muito, não tinha mais nada. E ela não sabia de nada. A gente vivia na mesma casa, nós tínhamos os filhos, já tinha nascido a nossa filha Júlia, a caçula, mas a gente não tinha uma família, a gente não tinha intimidade, assim, a gente não compartilhava muito né? Até porque eu não queria dizer para ela que eu tinha fracassado no empreendimento, que ela não tinha concordado. E aí um dia eu decidi contar, porque eu não aguentava mais. Tá animado aí? Então, quando eu contei para ela, vocês podem imaginar, para a Angélica foi um choque muito grande, porque nessas alturas eu já me drogava diariamente, muitas vezes dentro de casa. Ela ficou muito chocada, e o casamento já estava desgastado. E aí ela disse, olha Zé Carlos, para mim chega, acabou, eu não vou mais... eu vou esperar terminar o ano letivo das crianças, vou pedir transferência da Caixa Econômica, que ela era funcionária da Caixa, vou voltar para Fortaleza, vou cuidar da minha vida, e você que entrou nesse buraco, você que saia. E ela disse uma frase que me marcou muito, que a gente lembra dessa frase, porque era um sentimento dela naquele momento, de tanta decepção. Ela disse, olha Zé Carlos, eu não quero nunca que meus filhos saibam que o pai deles foi o homem que você é. E com essa frase eu saí de casa. Peguei as malas, deixei tudo para trás. Tudo que tinha ainda de resto, de dívida, de ativo, de tudo era, muitos problemas na justiça, problema de toda a ordem. Deixei tudo para trás, a família, meus filhinhos, a minha filha mais velha tinha 9 anos, a Raquel, o Felipe tinha 4, o Felipe tinha 5 e a Júlia tinha 3. Deixei meus filhos, a minha esposa, deixei quem estava na empresa e fui embora para Boa Vista, tentando começar de novo ali, porque eu tenho uma irmã que é médica e ela tinha uma clínica lá, conheci algumas pessoas
E eu peguei o avião e fui para lá com o sentimento de sair daquele ambiente e começar de novo, sabe, lutar para que eu realmente não fracassasse de vez. E quando eu cheguei lá em Boa Vista, as oportunidades foram muitas mesmo. Eu tive muitas boas oportunidades. Mas era impressionante que tudo que eu começava a fazer dava errado. Aonde eu entrava, dava errado. Sabe, chegou um ponto que eu entrei no empreendimento com o Senhor e o negócio deu para trás. E aquilo já estava virando um estigma tal que eu cheguei para ele e disse assim, olha, o problema é comigo. Eu acho que eu estava tão deprimido. E o problema é comigo. Se eu sair, você vai... E aí eu descobri onde tinha drogas, recaída, sem dinheiro, sem crédito, pedindo dinheiro emprestado para o meu cunhado, não sabendo quando pagar. Chegou um ponto que eu sabia que eu ia roubar para me drogar. E aí eu disse, não basta, eu acho que eu não vou continuar mais. Já chega, a Angélica não precisa de mim. Fazia 5 meses que eu tinha saído de casa. Eu nunca mandei um centavo para casa. Eu não falava com ela. Eu disse, não adianta. Eu vou acabar com a minha vida antes que eu faça coisa pior e vou resolver isso. E comecei a planejar como tirar minha vida. E foi nesse contexto que um dia eu ia chegando na casa da minha irmã eu ia entrando na varanda quando veio o som de uma música da rua. Em algum lugar as pessoas botaram uma música alta, era uma música cristã que falava de Deus. Eu não tinha o hábito de ouvir esse tipo de música, eu não conhecia ninguém que praticava fé dessa forma, de ficar ouvindo música cristã, não tinha parentes também. Então para mim era muito estranho, mas de alguma forma aquela música me fez parar e enquanto eu ouvia, passou a ser como um filme na minha vida. Todas as oportunidades que eu tive, minha mãe, o esforço do meu pai para que eu me formasse, depois o meu casamento, a esposa, os filhos, a empresa que eu constituí, tudo que eu havia feito, eu havia fracassado. Eu estava assim, sabe, naquela noite eu entendi que eu tinha fracassado e que a culpa era minha. Não era da Angélica que não tinha me apoiado ou dos amigos que não tinham me ajudado. Eu era culpado, eu tive todas as oportunidades, eu fiz as escolhas erradas. E na manhã seguinte, quando eu levantei para tomar o café da manhã, eu estava na mesa do café, quando se aproximou a dona Francisca. Era uma senhorinha que servia lá na casa da minha irmã. Ela não sabia ler e ela veio com uma Bíblia na mão. Eu nunca tinha visto aquela senhora com uma Bíblia. E ela chegou e disse, seu Zé Carlos, a minha ex-patroa me deu essa Bíblia de presente. Mas como eu não sei ler, eu queria pedir para o senhor ler um texto dela para mim. E eu, pela primeira vez, eu tinha 31 anos, pela primeira vez eu peguei uma Bíblia para ler. E abri mais ou menos no meio dela e li um texto que nunca mais eu esqueci. Dizia o texto, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho das pessoas más, que não se detém no caminho dos pecadores e que não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a correntes de águas, cujas folhas não caem, e dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Essa palavra explodiu aqui dentro de mim, porque tudo que eu queria era ser como aquela árvore. Eu só queria ter dado certo, eu só queria ter minha família, meus negócios. Passado alguns dias, o meu cunhado me pediu que eu fosse ao despachante para resolver o problema do carro dele. E eu comecei a perceber que começaram a acontecer sucessivos fatos assim, que me falavam de Deus, coisas que falavam da Bíblia, que eu não tinha experiência antes. E eu fui a esse despachante, enquanto eu esperava para ser atendido, eu peguei uma revista para ler. E era uma revista como essa. Uma revista Voz. Eu não conhecia essa revista. Eu não conhecia a DONEP, essa associação. E eu peguei para ler, para passar o tempo.
Enquanto eu esperava, eu li a história de um médico. Ele contava na revista que ele havia passado por uma situação muito difícil, mas que ele havia tomado a decisão de entregar sua vida para Jesus. E que 3 anos depois, Deus já havia dado a ele tudo que ele havia perdido e muito mais. Quando eu li isso, eu pensei, se isso aconteceu com o médico, pode acontecer com o engenheiro também. 3 anos, eu tenho 31, com 3 eu vou estar novo ainda. E aí, demonstrei um interesse e aquele senhor, aquele despachante, me convidou para um jantar como esse aqui, o jantar da Adonep. José tem 9 anos e tem sua infância destruída trabalhando em uma carvoaria. Isso precisa mudar. Trabalho infantil. Você não vê, mas existe. Já estamos de volta. Tá vendo aí como tá maravilhoso essa matéria? Como foi maravilhoso essa noite, como Deus agiu. Gente, quantas pessoas aceitaram Jesus naquela noite. Foi algo assim impactante. Eu que já sou acostumado a estar com o Zé Carlos Pereira nos jantares da Adonep, nos eventos, viajando com ele, é impactante. As pessoas se convertem, choram, e Deus muda, e Deus fala com as pessoas. É muito interessante. Então vale a pena você adquirir o testemunho do Zé Carlos Pereira, ter os livros dele. Isso aqui são experiências que ele teve com Deus, como ele organizou a família dele e como Deus abençoou as finanças dele. Esse homem é muito abençoado e muito próspero. Então vale a pena, recomendo para você, dar de presente, já que a gente está no final do ano. Abençoe as pessoas com esse livro, não está caro e é bênção em nome de Jesus, tá bom? E você pode me seguir nas redes sociais, procura no meu Instagram, Rogério Show 2012, Facebook, Rogério Show. Se tiver cheio, tem um segundo, você procura. Aí você vai conversar comigo no inbox, a gente vai trocar uma ideia, você vai falar sobre o programa, algum clipe, alguma coisa, a gente vai estar passando para você aqui, tá bom? Vamos falar pouco, vamos continuar de matéria e eu volto já já. Era uma sexta-feira como hoje. Eu nunca esqueço aquele dia. Era 11 de outubro de 1991. Eu cheguei naquele lugar e eu percebi que não tinha bebida alcoólica. Eu vi ali umas músicas muito suaves. Era um ambiente muito tranquilo, como vocês estão vendo aqui. Não estava tão apertadinho como está hoje. E de repente uma pessoa foi à frente falar da sua experiência de vida e falar como eu estou falando para vocês hoje aqui. E enquanto aquele senhor falava, aconteceu uma coisa extraordinária comigo. Foi entrando dentro de mim uma certeza, uma convicção de que minha vida não estava no fim, que ainda havia uma esperança, que eu ainda podia começar de novo. Sabe, eles falavam de Jesus que podia me dar uma outra oportunidade. Foi como se de repente eu visse um mundo que eu não sabia que existia. E naquela noite, muito arrependido dos meus pecados, eu tomei a decisão que mudou completamente o curso da minha vida. Naquela noite eu decidi entregar a minha vida nas mãos de Jesus. Eu não tinha mais família, nem dinheiro, nem crédito, nem eu mesmo acreditava em mim. Mas eu podia sentir que ali, naquele lugar, tinha alguém que eu não podia ver, mas que eles falavam que se chamava Jesus. Eu saí daquele jantar com uma sensação de paz que eu nunca tinha sentido antes na minha vida. Um sossego na minha alma. Fui dormir bem aquela noite. E na manhã seguinte, quando eu levantei, aquela sensação de paz continuava dentro de mim.
era uma coisa gostosa, assim, diferente. Parecia que o sol brilhava diferente. E quando chegou de noite, naquele sábado do dia 12, eu percebi que aquela vontade de me drogar, que há 4 anos me dominava, que muitas vezes eu chorei, porque eu não queria voltar a fazer e não conseguia me conter. Eu percebi que naquele sábado à noite, aquela vontade de me drogar não me dominava mais. E nunca mais eu voltei a colocar droga no meu corpo. Naquela noite eu fui curado. Aquilo foi uma coisa tão forte para mim que eu comecei a procurar saber mais, ler a Bíblia, procurar andar com as pessoas que também falavam da mesma fé. E aí eu fui entendendo que era da vontade de Deus que eu voltasse para casa, que eu começasse de novo, que eu tentasse me reconciliar com a Angélica. Fazia 6 meses então que eu estava fora de casa, que nós não falávamos um com o outro. E aí eu falei com Deus, orei e pedi a Deus que preparasse o coração dela. Eu peguei o telefone e liguei para casa. Eu não sabia explicar o que estava acontecendo comigo. E eu também não queria prometer mais uma vez que ia mudar. Simplesmente eu liguei para ela e disse: Angélica, se você concordar, nós vamos voltar para Fortaleza juntos, vamos começar tudo de novo lá. E do outro lado da linha ela disse sim. Por isso que hoje nós estamos aqui, né? Eu agradeço muito a Deus por ela ter decidido lutar pelo casamento dela, lutar pelo pai dos filhos dela, pelo marido dela, mesmo a despeito de todos os defeitos e problemas que eu tinha. Eu sou muito grato a Deus pela vida dela. E aí eu voltei com uma história diferente, né? Agora eu voltei, ela se espantou comigo, porque agora as músicas que eu ouvia eram músicas cristãs. Ela não sei lá, para ela era muito esquisita, ela tirava, ela tinha vergonha dos vizinhos, os vizinhos ficavam ouvindo a música que eu estava botando. E ela me via lendo a Bíblia, e assim, em alguns momentos ela me provocava, porque ela tinha ficado muito ferida de tudo que a gente tinha vivido. E eu tinha semeado espinhos. Então muitas vezes ela me provocava e eu sentia vontade de gritar com ela de novo, sentia vontade de fazer as mesmas coisas que antes. Mas aí eu me lembrava do que eu tinha lido na Bíblia, que na mesma medida que eu medisse, eu seria medida. Se eu tratasse com amor, carinho, paciência, respeito, Deus, que mudou a minha vida, podia mudar a vida dela também. E aí foi um choque para ela, porque chegou um momento que ela olhou para mim e disse assim: olha, Zé Carlos, eu não estou entendendo nada, só sei que tem outro homem. Eu fiquei feliz, porque eu sabia que na Bíblia ele falava que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Vendemos a casa, viemos para Fortaleza, compramos um apartamento aqui e ainda sobrou dinheiro para comprar um Fusquinha. Nós compramos um Fusquinha bem velhinho, um Fusquinha 73, mas ele rodava a semana, no fim de semana tinha que ir para a oficina para rodar outra semana. Ai, rapaz, para falar a verdade, às vezes eu tinha vergonha de andar no Fusquinha, mas eu estava tão feliz, estava tão em paz, sabe, que aquela possibilidade de criar os meus filhos, de ter minha família de novo, e começar de novo, depois de achar que tudo estava perdido, aquilo era muito mais importante. E aí eu comecei a perceber como funcionava a fé cristã de uma maneira muito intensa. Não era uma religião simplesmente, era algo assim muito real. Um dia eu ia saindo, eu consegui um trabalho. Até o amigo que conseguiu esse trabalho para mim na época, ele está aqui com a gente, conseguiu esse emprego para mim, e eu ia todo dia lá para Calcaia, né? Eu pegava o ônibus e tal, e ia para Calcaia. Não sei se ele lembra disso. E aí eu ia saindo de casa para trabalhar e o telefone tocou. Aí eu atendi o telefone, era uma senhora vendendo serviço de dedetização. Eu disse:
disse, olha, aqui em casa, o apartamento é novo, não tem inseto nem nada, mas eu vi uma barata no Fusquinha. Eu disse para ela, você dedetiza a Fusca? Ela disse, dedetizo. Quanto vai custar? Eu digo, vou... Aí eu perguntei para ela quanto ia custar, porque o dinheiro estava curto, né? Ela disse, não, eu faço de graça para o senhor. Quando ela disse faço de graça, aí a minha fé aumentou. Aí eu disse, olha, aqui no telefone, eu digo, eu te abençoo em nome de Jesus, que todas as ligações que você fizer hoje vai vender. Eu liguei o telefone e fui trabalhar. No fim da tarde, quando eu cheguei, tocou o telefone e era a mesma mulher. E ela disse, olha moça, eu estou ligando para o senhor, eu queria pedir se o senhor deixa todo dia de manhãzinho eu ligar aí para sua casa. Aí eu pensei logo na Angélica, né? Não vai gostar disso, uma mulher ligar aqui para casa todo dia, né? Eu digo, por que você quer ligar? Ela disse, porque fazia dias que ninguém vendia nada. E hoje, do jeito que o senhor disse, aconteceu. E os meus amigos estão tudo aqui, vendedor, quer conhecer o senhor também. E outras coisas, por exemplo, eu fui visitar uma parente da Angélica no hospital. Ela estava com diagnóstico de lúpus, além disso, com febre contínua. E eu cheguei e fui orar por ela. E aí, era sábado, ela ia sair no domingo para passar o Dia das Mães em casa e depois voltava para continuar o tratamento. E eu senti fé e disse, olha, eu te abençoo em nome de Jesus, você vai para casa, mas a senhora está curada e não vai voltar mais. Ela foi para casa e não voltou mais para o hospital, ficou curada. Então essas coisas me abriram um mundo que eu não sabia que existia. Era algo muito forte para mim. Eu sempre fui uma pessoa muito racional e agora eu estava vendo que existiam coisas muito mais além disso. E eu queria então o quê? Estar com as pessoas que tinham a mesma fé que eu queria estar na Donep, eu queria ir para a igreja. E a Angélica queria levar a vida dela normal, como sempre. A Angélica sempre gostou muito de cinema, de sair, né? Fazer uma música ao vivo e tal. E ela me acusava de eu estar anulando os finais de semana dela, porque agora só quer saber de igreja, não sei o quê, eu não quero saber disso, e ela não ia comigo para lugar nenhum que eu chamava. Aí eu pensei, eu digo, mas eu não posso fazer isso, eu não posso ficar me distanciando da minha esposa por isso. E eu comecei a ir para os lugares que ela queria ir, abri a mão dos meus programas para atender a Angélica. Uma vez ela me levou para um show, era ali no Parque do Cocó, naquela época o parque estava costumava fazendo shows ali bacana, e a gente lá, aquela multidão, sabe, aquela banda, e ela baixinha, eu tinha que colocar aquele tum-tum, e ficava dançando e tal. Só que quando eu dançava, eu orava, eu dizia assim, eu estou aqui, Senhor, tu sabe que eu estou aqui, mas eu não sou daqui, a minha família te pertence. Aí eu dizia assim, eu te repreendo, né, o inimigo. Só que num determinado momento, eu estava tão empolgado com a oração, que eu não percebi, a música deu uma pausa, bem na hora que eu estava. Aí ela olhou para baixo e disse assim, tu ficou doido, tu tá rezando, eu vou te levar para o hospício. Foi para casa, não quis mais saber de ficar no show, né? Acabei com a festa da Angélica. Mas, passado poucos dias, ela chegou em casa e estava com... Foi detectado que ela estava com um cisto no ovário. No mesmo ovário que ela já tinha tido um cisto anos antes, teve que fazer uma cirurgia. E ela estava preocupada, obviamente, com isso. E eu disse, Angélica, eu creio que se orar, Jesus pode te curar. E aí ela aceitou a oração, eu botei as mãos sobre ela, orei, abençoei o corpo dela, repreendi aquela enfermidade. 15 dias depois, nós fomos fazer o exame. E quando a Angélica saiu da sala de ultrassonografia, ela veio emocionada e ela disse, Zé Carlos, Jesus me curou. Não tem mais nada. Interessante é que nunca mais voltou, nunca mais reincidiu, nunca mais se teve notícia de ter um cisto no ovário da Angélica. Então, assim, a gente era muito forte isso. Pouco a pouco, como eu ia atender os convites que a Angélica me fazia para os lugares que ela ia, ela começou também a ir aqui a pular para o jantar da Donep, ia para a igreja comigo. E pouco a pouco ela foi ouvindo e crendo que aquele Deus que era bom para o marido dela, que tinha transformado a vida do marido dela, também era bom para ela. Até que a Angélica tomou a decisão também de seguir a mesma fé que eu, de também seguir a Jesus Cristo.
E eu me lembro que quando ela tomou essa decisão, foi um momento muito especial para mim, porque eu fiquei tão feliz. Voltamos para casa, agora a gente conversava as mesmas coisas, tinha os mesmos programas, os mesmos amigos, né? Começamos a ter uma vida em casa, baseada na fé cristã. E as crianças foram crescendo e vendo que era real e que funcionava. Quando o papai se excedia, papai pedia perdão da mamãe, pedia perdão para eles, né? Quando tinha um desafio, um problema na escola, no trabalho, a gente orava junto e a gente via que Jesus ajudava a gente a vencer, né? Sempre que havia um desafio ou uma enfermidade, e foram crescendo, conhecendo um Deus real, que se importava com a gente, era presente em todas as áreas da nossa vida. E aí, eu e a Angélica, começamos também a orar para eu melhorar profissionalmente, porque ainda continuava naquele emprego lá, né? E eu, tudo bem, não faltava nada, graças a Deus, mas eu queria melhorar profissionalmente. E nós começamos a orar. Quando nós começamos a orar especificamente por isso, para eu melhorar profissionalmente, eu perdi aquele emprego. Aí eu fiquei sem nada. E foi um primeiro momento difícil para mim. Distribuí currículo nas construtoras e fiquei esperando que alguém me ligasse para fazer uma entrevista. Era um tempo difícil, tinha pouca obra, ninguém chamava. E aí, um dia a Angélica chegou da Caixa Econômica, e eu acho que ela já vinha pensando, sabe? Porque quando ela entrou em casa, me viu sentada no sofá assim, ela disse: ó, Zé, amanhã tu vai pra rua, vai fazer alguma coisa, vai fazer sanduíche, vai vender, sei lá, alguma coisa tu vai ter que fazer, em casa você não fica. E aí eu disse: como, o que eu vou fazer, né? Só sei fazer esse negócio de obra, essa construtora. Aí eu lembrei que eu tinha um cunhado, o irmão dela, chamado Valdir, que fabricava cajuína lá em Chorozinho. Aí eu disse: eu vou vender cajuína para o Valdir. Aí eu pensei, rapaz, eu vou vender. Eu tinha vários restaurantes lá perto de casa, eu pego a cajuína do Valdir e vendo. Assim, eu nunca fui vendedor, né? Não tinha talento para venda. Eu achava que eu não tinha. Então eu disse: o que eu vou fazer? Eu pensei, eu vou orar. Aí eu pegava as caixas de cajuína, eu botava na garagem assim. Antes de sair para vender, eu botava as caixas de cajuína na garagem, botava as mãos assim e dizia: Senhor, abençoa essas cajuínas. Abençoa para que quando o freguês chegar no restaurante, ele só pense em cajuína. Eu ia dizer uma coisa aqui, com respeito ao meu cunhado aqui, que ele é o grande distribuidor de Coca-Cola aqui da região, não vou dizer, tá? Ele já me perdoou. Eu dizia assim: repreende a Coca-Cola, repreende a... E aí eu percebi que comecei a vender. Antes de eu terminar a ronda, o pessoal começou a ligar: ó, terminou a cajuína. Eu digo: rapaz, eu estou prosperando no negócio da cajuína. Eu disse: eu vou abrir um depósito, vou vender outro tipo de refrigerante, porque o negócio está bom. Mas foi nesse período que eu entreguei uma caixa de cajuína num restaurante, e enquanto eu esperava para receber o dinheiro, eu folhei um jornal que estava no balcão e vi um edital de concurso. Era concurso para o Banco Central do Brasil. Eu pensei assim: já pensou? Da cajuína para o Banco Central? É nível superior. E eu ainda sou engenheiro, né? Estou vendendo cajuína, mas ainda sou engenheiro. Aí eu sempre fui muito sonhador, né? E eu peguei, nem olhei para as dificuldades. Peguei aquele recorte, cheguei em casa com essa novidade: Angélica, que tal fazer o concurso do Banco Central? Olha, as dificuldades eram muitas, porque eu tinha 12 meses para me preparar. Eu tinha parado de estudar há 10 anos, eu me formei em 84, era 94. Das matérias que caíam, 8 delas eu nunca tinha estudado. Tinha 5 matérias de direito, contabilidade, administração e economia. E eu nunca tinha estudado isso, eu tinha só 12 meses para me preparar. Mas eu e a Angélica já tínhamos ido nos seminários da DONEP e participado dos encontros de casais das igrejas. Tínhamos entendido o poder que há na concordância, na unidade, de andar juntos, de sonhar juntos.
Porque antes nós não sabíamos disso. Às vezes ela tinha o sonho dela, eu tinha o meu. Mas nós tínhamos aprendido isso. Eu cheguei em casa com essa novidade e a Angélica disse assim: Zé Carlos, eu acredito em ti. Eu acho que tu é capaz de passar, tu é inteligente. Acredito em ti. E olha, eu não sei se acontece isso com vocês, mas comigo, quando a Angélica diz eu estou do teu lado, eu acredito em ti, eu viro um gigante. Sabe, eu acordo mais cedo, durmo mais tarde, eu fico... incrível isso, há uma sinergia nisso, né? E aí, eu então comecei a estudar, eu ia cedinho para a biblioteca da Unifor, estudava até meio-dia, depois eu saía, distribuía cajuína, almoçava, voltava de novo lá para a biblioteca, ficava até 18 horas, me matriculei num curso à noite, ia até 11 horas da noite no curso preparatório, voltava para casa, e foram 12 meses intensos. Os meninos lá em casa, já ficando adolescentes, né? O Felipe era época de Copa do Mundo, ele queria uma bola oficial, a Raquel queria ir com as amiguinhas para o Beach Park, e o dinheiro curto, né? Eu disse: ó, filho, se papai passar no concurso do Banco Central, pode ser que dê, ó. Eu nunca vi criança orar tanto que nem eles. Não deixava eu esquecer. E uma das vezes que eu cheguei 11 horas em casa, desse curso preparatório, antes de eu entrar para o meu quarto, eu tinha que passar pelo quarto do Felipe. Ele tinha 7 anos. E eu passei, e quando eu olhei para dentro, o Felipe estava de joelhos, falando com Deus. 7 anos. E ele pedia a Deus para eu passar no concurso. Eu pensei, eu digo: rapaz, o que com a bola oficial não faz, né? Mas o que me fez guardar esse momento, e eu guardo como uma fotografia, eu nunca vou esquecer, foi a maneira como ele terminou aquela oração. Ele terminou dizendo: olha, Senhor, mas se meu pai não passar, não tem nada não. Para mim era como se ele dissesse: mesmo ele vendendo cajuína, mesmo sem a minha bola oficial, eu estou feliz assim mesmo. Sabe, aquilo foi muito marcante para mim. E aí, eu fiz a prova, e era maio daquele ano, eu fiz a prova, uma excelente prova, e fiquei esperando o resultado. Quando foi em julho daquele ano, eu fui para a convenção da DONEP, no Rio de Janeiro, que tem a convenção internacional, como foi falado aqui. E lá na convenção, no meio de tantas palestras inspiradoras, eu tirei um tempo para ligar para casa para saber como é que as crianças estavam. E quando eu liguei, o Felipe atendeu. E quando ele atendeu, já foi emocionado. Disse: papai, o que houve, meu filho? Papai, Jesus, olha só, Jesus ouviu as nossas orações. Sim, meu filho, mas o que houve? Ele disse: teus amigos estão ligando aqui para casa. Teu nome está no jornal, tu tirou em 5º lugar no concurso do Banco Central. Eu vou te ajudar. Pode bater palmas. Eu quero brilhar aqui quando você bate palmas.
E antes disso nós queremos cantar também os parabéns do Zé Carlos, foi o aniversário dele recentemente. César vai dar uma palavra, César, rapidinho. Boa noite a todos. É um grande privilégio ter sido chamado agora de última hora pela Claudete, representando aqui tantos amigos antigos aqui do Zé Carlos. Primeiro para parabenizá-lo pelos 26 anos de associação, 36 anos de casados, 58 anos de idade. Tá novo, fiquei surpreso. Mas eu quero, meu nome, em nome dos seus antigos amigos aqui, seus novos amigos, agradecer a você pela disponibilidade sua e da Angélica de estar fazendo essa obra. Quando a gente ouve nos noticiários e que o divórcio está superando o casamento, a gente vê uma esperança de uma mudança quando se escuta um testemunho seu e da Angélica. Então nós só temos a agradecer por sua humildade, agradecer pelo seu compromisso, pela sua disponibilidade, sua e da Angélica. E eu tenho certeza que você é o homem que é, em virtude da mulher maravilhosa que você tem, não é? Então, de fato, ela é a doutora. Por isso eu queria até chamar aqui a nossa querida Angélica, o Zé Pereira. Se vocês permitirem, eu gostaria de fazer uma oração. Não sabia não, esse aqui estava fora da programação. Para você e para mim, viu? Gostaria de você ter nos abençoado durante tantos anos. E eu queria, junto com seus novos amigos aqui, poder também agradecer a Deus por você, pedir que Deus possa renovar o amor, a fé, e que Deus possa unir vocês cada vez mais, tá bom? Vocês poderiam ficar em pé? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos, Pai, te agradecer por tudo que aconteceu essa noite. Tudo estava no teu controle. Obrigado por cada convidado, porque o Senhor marcou o encontro com cada um de nós essa noite para que nós viéssemos ser abençoados. Pai, em teu nome, Pai, eu quero agradecer por esse casal, pedir que eles continuem sendo instrumentos de Deus na vida de tantas famílias, Pai. Pai, nós sabemos as dificuldades da vida, mas quando escutamos um testemunho, um relato desse, Pai, nós somos tocados e temos esperança que o Senhor também possa nos encontrar, nos abençoar e nos fortalecer. Pai, em nome de Jesus, nós queremos pedir que o Senhor possa derramar cada vez mais as tuas ricas bênçãos sobre eles, Pai. E onde eles estiverem, Pai, que eles possam ser frutos, instrumentos nas tuas mãos, para que vidas, casamentos, famílias sejam resgatados em nome de Jesus. Eu estava vendo agora há pouco aqui pela internet, vendo que 36 anos representa rodas de cedro, né? E cedro é uma árvore frondosa, grande, é uma árvore que representa a solidez da união, e eu tenho certeza que essa planta, porque ela foi plantada junto a ribeiro de água, onde as águas nunca se acabam, e tudo que você fizer, Zé, você vai prosperar junto com a Angélica, em nome de Jesus. Obrigado. Parabéns, né? E agora parabéns. Parabéns pra você, essa data querida da felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você, essa data querida da felicidade, muitos anos de vida.
Glória a Deus, gente. Vocês viram aí que programa maravilhoso, que coisa espetacular, que mover de Deus naquela noite, naquele lugar. Eu fui impactado, todos foram impactados. Por quê? Porque ele não estava falando dele, ele estava falando daquele que mudou a vida dele, que foi Jesus. Que mudou a minha, mudou de muita gente e pode mudar a sua também, tá certo? Então, a gente já vai se despedindo. O programa é assim mesmo, pouco tempo, mas um gostinho de quero mais. Fica ligado, entra nas minhas redes sociais, Rogério Show 2012, Rogério Show no Facebook, que a gente vai estar conversando em nome de Jesus. Eu quero agradecer sua audiência, dizer que você fique ligado, que agora o programa do Rogério Show, você vai ficar sabendo o que está acontecendo em Fortaleza, no Brasil e no mundo aqui através da TV+, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Espírito Santo te proteja e fica com Deus. Até o próximo programa. Tchau.